Olá, tudo bem? Depoimentos Carioca chega hoje à sua sexta entrevista na temporada 2023, a 26ª desde que o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro começou a registrar as memórias e reflexões sobre a nossa cidade lá em maio de 2021. E o que a gente tem hoje é um painel com visões diversas sobre o Rio de Janeiro e também um mural de memórias. Um mural que a gente acessa hoje, em junho de 2023, mas que também fica para o futuro. Quando alguém quiser saber, por exemplo, histórias sobre o Circo Voador, esse templo da cultura carioca, que antes de ocupar o espaço que ele ocupa ali juntinho dos Arcos da Lapa, abriu as portas pela primeira vez na beira do mar, no Arpoador, num verão lá no começo da década de 1980. Ou então, quando quiser saber histórias de uma das bandas de maior sucesso da música popular brasileira, a Blitz. Essas e outras histórias estarão no nosso depoimento carioca de hoje, quando a gente tem a honra e o prazer de conversar com o cantor, compositor e ator Evandro Mesquita, que recebeu a gente no estúdio, na casa dele, no Itanhangá, para compartilhar um pouco das suas memórias e da sua visão sobre o Rio de Janeiro nessa conversa conduzida pelo meu xará, Pedro Paulo Júnior. Obrigado, Pedro Paulo Malta. Olá a todas e todos. Vamos começar aqui mais um depoimento carioca, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, na casa de um grande cara, um descendente de libanês, pai de Manuela e Alice, o grande ator, cantor, compositor, uma grande figura. É um prazer estar aqui na casa dele, na Barra, o grande Evandro Mesquita. Evandro, demais. Maravilha. Obrigado por conceder essa entrevista para a gente aqui do arquivo. E começava a ser de 19 de fevereiro de 1952, né? Uau. E onde é que você nasceu? Como é que foi sua infância? Nasci em Porto Alegre, mentira. Eu fiz essa piada que eu vi. Eu nasci, cara, acho que eu nasci em Copacabana, na casa da minha avó, e minha mãe e meu pai estudavam, pegavam um trem para ir para a faculdade, e aí, mas eu me lembro muito vagamente dessa parte. Depois a gente foi para Lagoa, Rodrigo de Freitas, e foi uma infância muito legal. Tinha um campinho de futebol de salão em frente, a gente jogava contra o pessoal da Catacumba, era uma favela que tinha ali, tinha um rink de patinação, tinha uma pracinha. Então eu tive uma infância bem na rua, assim, quando a rua era uma rua gentil. Você lembra dessa favela ali na Catacumba? Que ela foi removida ali na década de 60, né? Mas eu lembro. Você lembra? Tinha amigos lá, olha, que frequentavam a nossa casa. Tião e Tiãozinho, me lembro de dois deles. E o futebol tem isso, né? Essa democracia, essa variedade de agregação de pessoas, e a Praia da Montenegro, a velha e boa Montenegro, hoje Vinícius de Moraes, também o velho e bom Vinícius, mas a gente subia ali e ia para a praia lá, e era maravilhoso. Passava pelo Bar do Veloso, que hoje é o Garota de Ipanema, aí via Tom Jobim, Chico, o Vinícius compondo. Tinha a banda de Ipanema, eu tocava uma percussão na banda de Ipanema quando dava. Então, e se você criança ainda vendo essas figuras assim? Uns 12, 13, 14. Você falou que a Leila Diniz morava no prédio da sua avó, mas como é que é isso? Você esbarrava com a Leila, conheceu a Leila? Não, né? Pequeno, não. De raspão, assim, não conheci muito ela, mas ela tinha uma irmã que morava lá, eu acho, e ela frequentava o edifício, e quando ela chegava, a garotada, Leila Diniz, mas já era linda e super simples, e chegava bem pra caramba. Já fazendo. E aí você começou, assim, essa coisa de criança e garoto já muito ligado à questão do esporte e lazer. Sim. E vendo, foi futebol, foi mais, o surf já começou bem pequeno também, não, assim?
sim, adolescente, Hum, né? 16, sim, 17, por aí, assim. E a nossa praia era essa, né? Chegar no Montenegro, andar até Arpoador, então o Point era ali na altura da Montenegro mesmo. era na Montenegro, assim, a Leila Diniz grávida, ela deitava de bruços, então ela fazia um buraco na areia para enterrar a barriga e Que ficar. Me lembro isso, disso dos biquínis começando a pintar, né? A gente adolescente já ficava impressionada. sim. E Arpoador, né? Conhecia os mariscos pelo nome e apelido. A gente brincava muito lá e foi uma infância, uma adolescência muito legal, assim. Eu tenho boas memórias é, da primeira transa Sim, com uma profissional na prainha da coisa da Lagoa, época cara. forte, né? Pô, era muito legal, cara. Sim, sim. E as descobertas, né, musicais, e por aí. Pois é, qual era a sua trilha sonora nessa época aí? Você escutava o quê? Você tem um pai, o Marcos, É né? isso, isso. Mesquita, ele tocava violão Ele tocava clássico, violão e clássico. você também escutava muito rádio. O que você escutava nessa época aí? O que fazia tua cabeça? Rapaz, eu escutava rádio assim de tabela, era mais Sim, a, a babá das minhas irmãs escutava. Eu me lembro de ouvir Moreira da Silva no essa rádio história é boa. e me impressionou muito aquela história bem humorada, aqueles efeitos sonoros, né? Aí eu falei, pô, isso pode, isso é música, hein? Sim. E aí tentei o violão clássico também, mas era muito difícil, né? Aqueles exercícios chatos. Aí eu pedia para me ensinar um Roberto Carlos, uma dos Beatles. Então foi um começo assim musical Com o com essa violão ali. sonoridade. A minha mãe, ela cantava fado, então ela adorava Amália Sim. Rodrigues, então aí tinha meu pai que adorava Noel também. E eu me E lembro você ia desses pegando discos. isso Me de lembro rebarba. desses discos assim Você que. tem três discos aí que você já falou, que eu sei que você queria que você falasse, a gente desenvolvesse sobre eles, Aham, que te marcaram muito. quais Que é a são? Opinião, Ah, sim. Liberdade, Ah, Liberdade, né? E o Mundo do Ari Toledo, exatamente. Exatamente. né? Eram Que, discos de teatro, né? O sim, Opinião e o Opinião. Liberdade, Liberdade eram duas peças maravilhosas. Eu ficava ouvindo aquilo, decorava os diálogos. O embrião de um futuro É, que estava foi vindo. ali mesmo. Foi ali mesmo, As né? histórias do João do Vale, do Zequete, Nara Leão, Sim, e o Liberdade, Liberdade, Paulo Paulo Otran, né? Otran. E tinha uma coisa política também forte, que ali já tinha ditadura. Minha mãe era professora, então tinha essa coisa de eu me lembro de esconder gente lá em casa, professores perseguidos. Uhum, Meu pai ficava assustado, mas a sim. minha mãe tinha essa alma generosa e superior. A gente vai chegar lá a falar dela, com certeza. Mas esse do Ari também, esse A disco do do Ari Ari, Toledo era que é, demais, cara, porque era um disco era uma música que me fazia rir. Então eu achava isso, porra, como é que eu tô rindo de uma como música? E eu fui ver um show dele. isso é possível? É, eu fui ver um show dele que eu não podia entrar, era 14 anos. Eu me lembro que eu não tinha 14, tinha uns 12, mas eu entrei com meu pai e minha mãe. E eu amei, cara, as histórias que ele contava, antes da fase dele de contar piada pela piada, mas ele tocava muito bem o violão, aí contava histórias de descobrimento do Brasil, aí ele contava aquela história musical. Eu saí muito impressionado com Pau de Arara, aquela, não sei se você conhece Pau de Arara, essa Não, não tô música. lembrado. É legal pra É, caramba, cara. A música desse disco aí. é desse disco aí, que ele fala de um cara que comia gilete em Copacabana para ganhar uma grana. Era uma história muito legal e tinha uma viola brasileira assim, ponteando,
muito Muito, interessante, que assim. E que escolas você estudou? Você teve uma que foi o André Maurois, mas você estudou alguma Eu outra? estudei numa escola pública chamada Dosworth, não sei o que lá, Dosworth, eu disse. E era no Jardim de Alá, e foi muito legal também, mas acho que foi o primário, Uhum, comecinho assim. Depois eu estudei no Santo Agostinho, um colégio de uhum, padres espanhóis que adoravam futebol. Então lá eu comecei a jogar futebol e futebol de salão uhum. e eu adorava. E eu fui reprovado numa admissão e, e fiquei arrasado. Aí fui para o Rio de Janeiro e fiquei um CDF nesse ano, assim. Falei, porra, Olha, tem que passar de qualquer jeito. Mas eu gostava muito de futebol, cara. Eu era sempre do time do colégio, da sala. sim. E aí depois do Rio de Janeiro foi o André Maurois, que a minha mãe Que foi sua mãe, Samira, Samira Naís de Nath Mesquita. Mesquita, que é Ela uma grande junto, professora de uma grande literatura da professora. FRJ. Sim, sim. Primeira mulher decana de Isso. letras da UFRJ. E ela com a Henriette Amado e a professora Circe, elas fundaram essa escola. E a escola estava para ser inaugurada, teve uma enchente no Rio de Janeiro e a escola virou abrigo para muitas pessoas Sim. necessitadas, né, de Foi rua e de aquela de favela. início da década de 60, Deve ter 62, sido, 60. cara. Sim. Deve ter sido. E eu me lembro que a gente ficava empacotando alimentos, a gente já Uhum, se envolveu com a escola desse jeito, né? uhum. E essa escola foi sensacional, porque eu não era aluno da minha mãe, ela era mais de pessoas mais Das velhas. velhas, de turmas mais. Mas eu me lembro assim da Henriette Hum, Amado, que era a diretora, tirar a porta da sala dela para qualquer um podia entrar e falar com ela a qualquer hora, sabe? uhum. Isso me marcava assim, porque o diretor tinha aquela coisa, o diretor vem aí. E ela era super, Super. dava dinheiro, pô, corta esse cabelo, vai cortar esse cabelo, dava dinheiro. E a gente tinha o Grêmio lá, né? Então as pessoas botavam música no Uhum, recreio, Beatles, era uma escola, aí teve um festival de música. sim. Eu botei a minha primeira música, a minha e do Roberto, um amigo de futebol Hum. que tocava bem violão. Paf Patapuf, o petróleo é nosso, uma coisa assim, aquelas coisas políticas da época. Então eu já gostei assim dessa onda. E lá também tinha o The Bubbles, que depois virou a Bolha, que eram os filhos da Renata Fronze, o Renato Ah, Ladeira, César César Ladeira, Ladeira. o Lincoln no contrabaixo. Primeira vez que os caras tocando guitarra na minha escola, caramba, no auditório. Era muito maneiro, cantando bem. Sim, Então foi assim, uma escola de descobertas sim. das possibilidades da vida adulta, Uhum. sabe? Primeira namorada. Cara, tinha um lance muito legal que a Dona Henriette dava a chave do colégio pra gente, você já sabe disso, Sim. que ela pra gente pintar as salas Então, de assim, aula olha, durante, durante as férias. Então a gente começando, né, adolescente, as gatinhas Uhum. também, Aquele flerte vamos e trabalhar. isso, e som, né, Beatles Uhum. rolando, Jimi Hendrix, porra, foi muito legal, cara. E o colégio era nosso, né? Tinha Sim. essa sensação, né? Tinha umas figuras também que estudavam contigo lá, que era o Sidney Chacal. Magal, Chacal, mais quem? Tem mais gente? Chacal, pô, Chacal jogava bem pra caramba, vôlei e salão, meu irmão. Depois a gente continuou a vida inteira juntos, jogando pelada no Olha só. Caxinguelê, na praia, fazendo música. Mas tinha o Sidney Magal, tinha o Bruno Barreto, Bruno Barreto e também. o César e o Renato Ladeira, Uhum.
umas pessoas assim, maneiras. Era uma galera, porque a escola é na Gávea, né? Então, assim, era uma Gávea que não tinha muita coisa no entorno, se for ver bem. Você tinha, né, de um tempo que era mais, assim, provinciano, digamos assim, quase, né? E é interessante como ele tinha um pouco dessa cara, né? De pegar ônibus. Pô, vou mais para longe ali na Gávea, né? Não, mas não tinha muito esse medo. Não assim, tinham medo, né? A Gávea ainda era meio perto ainda. Uhum. Depois os ensaios de escola de samba e tudo, Sim. era uma aventura maior. Mas ali foi muito legal, cara, um começo assim. O lema da escola era liberdade com responsabilidade. Então era maneiro e tinha palestras sobre maconha, sobre cocaína, sobre ácido. A gente tinha informações bacanas com base científica sobre as coisas e as escolhas então foi o começo de tudo ali no André Mauá. E aí, depois, você resolveu, depois de um tempo já adolescente, fazer educação física. Por que você resolveu fazer educação física e ainda mais na Gama Filho de Piedade? Então você conheceu o subúrbio, eu não sei se já conhecia antes, mas foi conhecer subúrbio também, Zona Norte. Isso foi uma aventura também forte. Depois de eu ter ido para a Bahia de carro, né, com 2 amigos, o Edinho e o Joel Macedo, que escreveu um livro chamado Tatuagem, de contos, assim. Uhum. Então a gente ia vendendo o livro nos postos de gasolina, e a BR-101 tinha acabado de ser feita. Então estava aquele asfalto lindo, os postos de patrulha rodoviária fazendo ainda em obras, e a gente, qualquer ladeirinha, a gente botava na banguela para economizar a gasolina, ia parando ali sul da Bahia, em aldeia de pescadores, aí tocava violão, os caras davam peixe. Foi assim, uma viagem incrível. A gente queria ir até a ilha de Marajó, olha só. E aí ficamos na Bahia um tempo, em Arembepe, um mês, assim. Paraíso, assim, com o rio e o mar, sabe, água doce, e o mar, uma troca com gringos, eram uns hippies, assim, sabe? Eu me lembro de uma vez que eu fui andando, a gente ia andando pela praia, eu fui sozinho, aí estava dentro d'água, assim, tem uns recifes, umas pedras, e uma água gentil, quentinha, assim, eu dentro d'água, aí veio um desses gringos que a gente tinha visto na vila, tipo um hippie, com cabelão, o cara vinha andando, assim, pá, aí, veio passando por mim, estamos aqui nesse paraíso, hein? Acenei pro cara, o cara passou numa marra, falei, puta que pariu, que gringo filha da puta, a gente aqui, sou nativo quase, e o cara nem fala comigo. Aí depois na vila, lá, quando eu cheguei lá, o cara era cego, bicho. O cara era cego, ele estava andando pela beirada da praia, se guiando pela onda, e andando assim, sozinho, assim, Depois que eu vi, o cara era cego, cara. Muito incrível isso. Aí depois a gente foi até Recife, mas a Bahia estava tão boa que a gente falou, não, vamos voltar para a Bahia. A gente voltou para a Bahia, aí já não tínhamos mais a casa, e aí alugamos uma casinha em Itapuã, e fomos assaltados. Quando a gente estava na praia, roubaram as coisas. Aí a gente foi para o Mar Grande, para Itaparica, que a gente tinha conhecido uma menina. A gente tem a casa lá e tal. Aí fomos até Mar Grande, cara, e tem um morro assim, tipo, vamos ver o pôr do sol. 3 caras, 2 violas. Aí subimos assim, tinha uma casa com 2 meninas olhando assim, rindo, 2 gatas. Aí, não é possível. Assim, aí foi rindo, botando a viola e tocando a viola. Fica aqui, e ficamos lá uns 3 meses. E o Edinho
casou com essa menina, a Sagui, ficou 40 anos com ela. Desse encontro, assim, ela era a mais gata, então nós três disputávamos. Né? Aí uma vez a gente foi pegar manga nas árvores, aí chegou lá e o Jim já estava abraçado. Muito legal. Pô. Mas foi essa viagem que te fez voltar para o Rio? Pois é, aí eu falei, caramba, e agora? Viajei, vou voltar, o que eu vou fazer? E falei, pô, eu gosto de esporte, eu vou fazer educação física. E aí fiz vestibular, passei para Gama Filho e comecei a ensaiar já com Asdrubal, trouxe o trombone. Já chegou lá. Antes da Bahia, eu fiz Hoje é Dia de Rock, no Teatro Ipanema, com Rubens Correia e Juan de Albuquerque, que foram os meus mestres, assim. Que foi que te levou pro Asdrubal? E aí o Asdrubal era a minha turma, o Teatro Ipanema, as pessoas eram mais velhas, Luiz Carlos Ripper, Cecília Conde, Rubens, o Klaus Viana, Ivan de Albuquerque, que, pô, sensacional, cara, uma peça do Zé Vicente, que é um autor mineiro, Hoje é Dia de Rock, no Teatro Ipanema. Quem viu, viu, é uma tatuagem na alma essa peça. E aí depois eu fiquei sem pai nem mãe, fui para lá, para Bahia. Quando eu voltei, falei, pô, e agora? Aí comecei a fazer educação física. E comecei a ensaiar com Asdrubal também. E aí começou a não bater... Aí como é que é? Às 7 horas tinha que estar na Piedade. Como é que era isso? Sair da Zona Sul, vou pegar o... Eu tinha amigos que a gente dividia o gás. Olha. Cada dia um ia com o Fusca da mãe, né? Minha mãe. Eu sei que o teu Fusca é o Fusca da tua tia. Mas nessa época minha mãe tinha um Fusca. Todo mundo de Fusca. Era o carro da família. Era o carro da época. Eu ia de Fusca para lá e às vezes no carro das pessoas. Aí, cara, eu comecei a jogar bola pela Gama Filho. Sim. Na Taquara. O campo era na Taquara, né? As piscinas e o campo. E era quase igual clube grande, assim. A gente jogava contra São Cristóvão, contra PM, contra os coreanos na faculdade. E eu adorava. Aí eu ferrei o joelho, o menisco. E contusão de atacante habilidoso. Aí operei com o Lídio Toledo. E na época era aquela extração total. Hoje tira um filezinho e tal. Então, eu fiquei arrasado com isso. Mas aí o Asdrubal começou a ensaiar. Eu não passei em anatomia. Bicho. O cara botava um slide na segunda-feira de manhã. Eu sentava embaixo do ventilador de óculos escuros. Ficava meio dormindo. E a gente tinha que, né, aquelas coisas de anatomia com cadáver, estudar aquele inserção e origem do músculo e tal. Então não fui bem. Não foi. Deu, né? No segundo período você abandona, não é isso? Não. No final do segundo período, assim. E aí já estava fazendo o Tratimilhão, que era lá no Dulcina. Eu me lembro de um professor de natação maravilhoso, Pavel, até hoje é um nome feroz da natação, e a gente fez uma prova escrita de natação, e eu entreguei a prova. Aí quando eu entreguei a prova, ele falou assim, e aí, como é que tá lá? Aí eu, como é que tá lá? Onde? No Teatro do Sino. Aí isso me deu o professor perguntou como é que tá o meu teatro. Isso foi muito legal. O que eu estou fazendo aqui, então? Um pouco isso. Eu vou puxar a primeira pergunta do primeiro convidado para falar um pouco até dessa coisa das viagens que você fez. Ele faz uma menção que era surpresa, vai entrar agora. Vamos ver. Eita. Aloha! Eu vou falar aqui sobre o meu grande amigo Evandro Mesquita, gente da melhor qualidade. Estudei com ele no Santo Agostinho, no André Morroá, e a gente era muito bagunceiro. Aliás, eu era bagunceiro, eu não sei como é que ele era. Mas a minha pergunta para o Evandro é se ele sente saudade daqueles tempos de Saquarema, quando ele tocava viola com a gente, com o Menino do Rio, Petit, com Horácio, com Otávio Pacheco, toda essa galera. Tem saudade, Evandro? Fala pra gente. Aloha!
Mas Saquarema foi muito importante assim, na minha vida. Tem até uma música, não sei se você já ouviu essa música Saquarema, que a gente fez agora, tá no Agora Spotify, também? Vale essa trilha sonora. Mas Saquarema foi quando você sai da casa dos pais pela primeira vez e vai para um paraíso, aluga uma casinha de pescador com outros amigos, cozinha aquele arroz integral Sim. duro pra caramba. Os pescadores chamavam a gente de pão com água, ou pão com guaraná. A gente chamava eles de peixe com farinha, que era o que tinha, né? A gente chegar na padaria depois de um dia inteiro de onda, de água, e mandava para dentro. Mas ali, cara, foi muito legal você ser responsável por uma casa com outros Sim. amigos e esperar as meninas no final de semana. E ali o Otávio Pacheco e o Paulo Proença, eles compraram a patente da Waxmade, que foi a primeira parafina de surf que teve aqui. Então a gente ficava fazendo parafina lá, e embalando. Aí eu desenhava, eu fazia o rótulo, Magic Wax, eu desenhava, isso para poder ficar na oficina dos caras. E os caras eram industriais, estavam ganhando grana e tal. Muito maneiro. Eu me lembro com muito orgulho e com muita saudade das fogueiras de Saquarema, onde a gente trocava informações sobre vida, sobre música, informações que influenciaram a nossa vida e a nossa música. Assim. Vocês faziam regularmente essa viagem? Muito. Rio, Saquarema e... Muito. Demais. Passava pelas barreiras com aquele maior medo e tal, mas lá era um paraíso, você ficar de sandália havaiana o dia inteiro e fazer sua comida, né, e o esporte, futebol, surf, à noite a reunião com poucos amigos, já tinha os surfistas mais velhos lá, o Penho, o Marquinhos Pudney. Então, pô, foi um lugar demais. E ali nasceu Você Não Soube Me Amar. Eu ia chegar nesse lugar aí também. Você acabou compondo muita coisa por lá também, sim, né? Sim. E nessa época tinha um amigo que era o mais fera da gente, é o Lui. O Lui sabia tocar tudo, assim, sabe? Jethro Tull, Bob Dylan, ele morou lá fora, então ensinava a gente. Aí eu comecei a compor em português e gostar da sonoridade, assim. Adorava Mutantes e Caetano, Gil, né? Aquelas coisas. E o Roberto Erasmo também. Mas foi ali que a gente começou a querer compor em inglês e ver que os amigos curtiam, assim. Que os amigos eram críticos ferozes também. E a trilha sonora dos filmes de surf eram muito maneiras, assim. E na rádio não tocava tanta coisa que a gente gostava, assim. Sim. Antes de seguir para o Asdrubal e Blitz e tal, eu queria focar um pouquinho mais na questão do esporte. Você também teve uma relação com o jiu-jitsu também, né? Com a família Gracie. Sim. Queria que você falasse assim, família Gracie no Rio de Janeiro, né? Que é uma história tão interessante, né? Do Hélio, que é um gênio na coisa, que recriou a coisa toda, que veio junto com o irmão, com o Carlos. Tem uma história muito... Queria que você falasse um pouco disso. Eu fazia judô na época. Meu pai tinha até uma academia com Jorge França em Botafogo, e eu fazia, aí quebrei clavícula, essas coisas. Mas aí, aí no pier a gente jogava bola junto, jogava com Helson Gracie, que é um casca grossa, a gente chamava ele de campeão. Eu nem sabia que ele fazia jiu-jitsu e tal, e ele e jogava com a gente e tal. Eu não achava ele muito bom assim no futebol. Aí depois teve uma porrada histórica lá no Apoador, né, que o Sabá com o Hollis, um negócio de disputa de onda, não sei o que, deu um soco, e aí o pessoal dos Gracies vieram todos lá para o Apoador e todo mundo entrou na porrada. Aí na semana seguinte estava todo mundo se matriculando nas aulas de jiu-jitsu. Era assim, né?
E era muito legal, porque eles trouxeram uma coisa marcial muito maneira, assim. Teve uma porrada histórica também, que foi de um havaiano, num campeonato internacional que teve no Arpoador. Uhum. E tinha esse havaiano que pegou, acho que a prancha do Foca. Teve uma briga de tarde, assim, acho que não foi nem na Arpoador, foi na Joatinho, no Pepino. E aí, onde é que tá esse cara? Não sei o que. O cara tava na casa do Rico, na oficina do Rico, os havaianos. Aí foi uma galera para lá com o Rickson, que era o irmão menor, assim, deles, e os dois brigaram, e todo mundo, ninguém entra, aquelas coisas, né? E o Rickson botou o havaiano para dormir, para desespero do Rico, que ele estava recebendo os caras lá. Ele já tinha ido no Havaí, e os caras Black Trunk, e entraram na porrada. Então, mas aí o Rickson depois cresceu e ia ter o Vale Tudo contra o Rei Zulu. Então a gente ia na casa, lá na Rui Barbosa, no Flamengo. Eu ficava impressionado com a quantidade de poços de calda, que era tudo uma alimentação tem isso diferenciada, que eles ensinavam pra gente. A gente duro, ficava todo mundo na praia o dia inteiro. Aí íamos até um suco que tinha ali, o Polissuco, na General Osório, foi a primeira casa de suco, e tinha um Peg-Pag do lado. Então a gente comprava um requeijão poço de calda e pedia para o cara bater com suco de goiaba. Aí o cara batia e dava uma sustância, que goiaba, laranja lima e requeijão e mel. Aí você voltava para a praia, ficava até, né, o pôr do sol, assim. Então acho que os Grace têm essa coisa maneira, assim. O Helson sempre foi o cara que defendia a galera, assim, de porradas, o cara botava a cara e não sei o quê. Então, e essa coisa marcial, e de ser uma coisa adaptada brasileira, né? Exatamente, o Hélio e o Carlos adaptaram o jiu-jitsu de lá e fizeram o jiu-jitsu brasileiro. Que virou uma febre aqui no Rio e foi pro mundo, né? Foi pro mundo, assim. Então, uma coisa, um lado do jiu-jitsu muito maneiro, assim. Isso. E aí o Asdrubal, que foi muito importante, né, na tua história. Foi. E o Trate-Milhão, né, que é um espetáculo do grupo, e que deu acho que foi que deu depois a cara para você, né, acrescentar isso na Blitz depois. Sim. E queria que você falasse um pouco do grupo também, Então, da importância disso, dar uma passada. Antes do Hoje é Dia de Rock, antes do Teatro Ipanema, eu namorava uma menina que me falava muito, é uma atriz, Zaira Zambelli, ela falava muito desse curso que ela estava fazendo do Sérgio Brito. Do Sérgio Brito, né? Falei, pô, que porra é essa? Curso de teatro? Aí fui lá e fiquei amarradão fazendo o curso, e a gente tinha 3 professores, que era o Sérgio Brito, o Gondim e o Klaus Viana. Klaus Viana, que era o, mestraço. E como eu tinha muita disponibilidade física, assim, fazer as coisas, fiz capoeira, judô, jiu-jitsu, surf, e adorava os exercícios dele. De expressão corporal. De expressão corporal. Forte, né? Mas ali eu conheci o Hamilton Vaz Pereira, a Regina Casé e a Nina de Pádua, que depois virou o Asdrubal. E aí eu fui para o Teatro Ipanema, porque o Klaus me chamou, eles vão fazer uma outra peça, vai lá. Então eu ficava vendendo o livro da peça no Teatro Ipanema, o texto, né? E já ensaiando com eles. E aí entrei no Hoje é Dia de Rock. Um dia o Rubens Correia entra no camarim e fala: Evandro, você sabe o texto do Elvis? Era um personagem meio fictício lá da menina que namorava um mecânico de moto, mas adorava o Elvis. Então ela tem uma viagem que o Elvis estava entrando. Falei, pô, sei, claro que eu sei. Então o Cacá não veio e você vai entrar. E cara, o Teatro Ipanema, o Luiz Carlos Ripper,
é um cenógrafo, foi um cenógrafo Uhum. maravilhoso. O Teatro Ipanema era um palco italiano. O palco italiano Ah, tem a plateia e o palco lá, né? Como o teatro era do Rubens Correia, eles mexeram na arquitetura do teatro. Eles tiraram as cadeiras e fizeram um palco assim que era uma estrada. Uhum. O público sentava à beira dessa estrada e a história passava ali, ia passando na frente do público, né? E por que eu estou falando isso? Aí tinha essa entrada que era do Elvis e o Kaká não veio, eu me cagando de porra, tem que acertar. Primeiro que o cara era 1,90 m, eu botei a calça do cara, veio aqui. Aí, pô, enrolei, adaptei e tal. Aí eu tô assim para entrar, a mão no meu ombro, era o Kaká. Eu falei, porra, vai. Aí ele falou, não, vai você, mete bronca, eu tô saindo. Aí, cara, eu entrei para surpresa da Leila, que não sabia estar esperando o Kaká, e abriu o olho e eu entrando, tinha uma entrada toda câmera lenta, com som. Aí dava um giro assim e sentava num balcão, que era da família lá, era um carrinho, um balcão de um bar da família, que ia andando. Aí o Kaká sentava num banco e botava o pé no balcão, assim, lindão, pá. Aí quando eu sentei no banco, eu afundei, né? Eu falei, caralho, puta, agora aí dei um pulo, sentei no balcão, botei o pé. Aí já fui me virando, assim. Aí eu continuei. Continuou. Porra, uns 7 meses, assim. Pô. A peça ficou 1 ano. E as pessoas iam, parecia show, sabe? Iam várias vezes, repetiam. E o último dia, cara, do Hoje é Dia de Rock, foi assim, a gente anunciou, venham de branco, não sei o quê. Aí o público todo de branco, com flor, traziam flores. E tinha uma música que a gente cantava antes e pegava umas pessoas do público que entravam nessa roda. Viajante, viajante, pra onde é que você vem? Viajante, viajante, pra onde é que você vai? Viajante, leva eu pra viajar. Era uma coisa assim, um mantrinha. E o Rubens distribuía um pão, assim como se fosse uma hóstia, um ácido, e as pessoas iam com a gente. Só que era tanta gente que deixaram um círculo assim pequeno para a gente fazer a peça. Eu falei, porra, e o Rubens, genial, né? Pegou todo mundo e saiu do teatro. Saiu do teatro cantando, todo mundo cantando, o elenco e o público. A gente atravessou a Prudente de Moraes, fomos pra praia, cara. Pra praia e fiz um círculo, tipo artista de rua. E a gente fez a peça ali, sem luz, sem som. Clima Miradade, quase. Tá na rua. Tá na rua. Contando essa história daquele jeito que a gente sabia, sem nenhum apoio técnico, mas rolou. E naquela época não tinha luz, estava meio escuro na praia. Mas foi isso no meio da ditadura, sabe? E era uma atitude política, mas não óbvia, assim, de abaixa a ditadura, não sei o quê. Não era panfletar. Ocupando os espaços públicos com arte. Exatamente. Né? Então isso, pô, tem uma lembrança muito linda dessa época, assim. Aí depois o Asdrubal, né? Isso deu uma impulsionada para você entrar para o grupo depois. Né? Eu peguei muita força ali. Até hoje são referências assim que eu uso, assim, desses mestres. Né? No trabalho no Asdrubal. E foi num espetáculo do Asdrubal que começou a surgir a Blitz, porque, né, não foi isso? Que depois vinha a Marina Lima, fazia um show dela, aí vocês começavam a tocar, né? Tem isso. E aí eu comecei a tocar com o Barreto, que era o primo da Regina Casé. Ele me mostrou uma música em português e eu adorei. Falei, caramba, que legal, a letra tá redonda na boca. Aí fiz uma também, mostrava para ele. E a gente começou a compor. Aí eu pedi o Asdrubal, porra, nessa outra peça, depois do Trote Milhão, era aquela coisa toda. Vamos usar o Barreto de músico, de fazer uns efeitos e tal. E teve uma banda inteira depois. Teve, né? Não, isso na Farra da Terra. Já na Farra da Terra. Tá. A banda. Aquela coisa toda era só o Ricardo e eu que tocava violão e gaita e tal.
mas foi muito importante a gente ficar mais perto e compor as primeiras coisas do Asdrubal. E a gente, no Teatro Ipanema, fazíamos a peça e a Marina fazia depois o show dela, né? Uhum. E os músicos chegavam antes para ver a peça, a gente ficava. E na passagem de som, eu e Barreto chegavam com o violão, e enquanto a Marina não vem, a gente mostrava para o Lobão e para os músicos. E essa daqui, essa. E os caras caíam. Lobão, batera, sax do Zé Luiz, Uhum. baixo, guitarra. A gente nunca tinha escutado a nossa música assim, né? Uhum. E falei, caralho, porra, tá maneiro isso. E aí conheci uma menina que era promoter do Caribe. Do Caribe, famoso Caribe. O famoso Caribe. E tem uma banda, eu tenho um lugar para tocar. Tem. Aí, Lobão, vamos tocar lá? Vamos tocar lá. E aí começou. E aí É. os ensaios na casa do Lobão, do Joá, né? Sim. E essa questão geográfica é interessante para saber o que você tinha de conhecimento, de exploração de um Rio de Janeiro daquela época, que é Joá, Barra da Tijuca, que também era muito pouca coisa, assim, tinha até duna lá nessa época, né? Então, como é que é na tua memória isso, já chegando nessa história de passar pelo Joá e sempre a Blitz ali? A Barra da Tijuca era isso, a gente ia. Eu me lembro de eu pequeno indo comer ostra com meu pai num bar de pescadores e ir para o recreio com um tio que pescava também. Uhum. Era uma aventura mesmo, né? A passagem pela Niemeyer. Mas você ia com a galera também para chegar na praia que é mais deserta, quando você era mais jovem mesmo? Um pouco eu já era procurando onda. Exatamente, procurando onda. Essa época, sim, mas essa fase do Lobão, a gente pegava o Fusca da minha tia. Isso. E a gente partia lá para o Joá e éramos parados pela Joaninha da polícia, né, que dava aquela dura. Chegava no ensaio, aquela adrenalina e tal. E aí a menina pediu o nome do grupo. Pediu que nome eu boto no cartaz, aí o Lobão sugeriu Blitz. E foi, né, um mega sucesso. Você Não Soube Me Amar, até indicação ao Grammy, né, em 2017, com Aventuras 2, né? Uhum. E que trajetória incrível, né, da Blitz, né? Cara, é incrível mesmo. Mantendo essa vitalidade de criação no palco, de tudo, né? Em 85, a gente acabou, depois do Rock in Rio, pouco, fomos para a Argentina, aí teve um lance do comercial com a Tina Turner. Sim, foi polêmico. Né, que as pessoas da banda ficaram meio com ciúme e tal, alguns e algumas, mas aí a banda deu essa parada, né? Uhum. Numa época muito boa. Muito boa. Pô, o Rock in Rio foi foi sensacional. Serginho Trombone, Léo Ganderman, sim, naipe de metais, Bidinho, muito legal. Vocês nessa época, como vocês são desbravadores mesmo, não tinha uma infraestrutura de show no Brasil, né? Não tem isso muito documentado no documentário da Blitz, né? E é muito curioso, porque era tudo muito mambembe para o que a gente pensa, o que a gente tem hoje já, né? E aí você chega no Rock in Rio, aquela infra, né? Que olhar para o lado, as bandas internacionais era absurdo, mas mesmo assim era uma outra coisa, não foi um choque isso não, vocês conviverem, estar ali naquele... Foi um choque, mas a Blitz nessa época estava no 3º disco e a gente fazia shows, cara, com 2 caminhões. Só o Rio e São Paulo que tinha aparelhagem de som, assim. E a gente queria que o pessoal levasse aquela porrada, aquele impacto de escola de samba. Sim. Então a gente levava um caminhão, era som e luz, e o outro era cenário e figurino, eventualmente umas coisas grandes e tal. 2 caminhões com Gringo, Cardia, Luiz Stein. Gringo, Cardia. Então a gente levava essa Disneylândia pop para todo lugar.
E a gente não ganhava quase grana, cara. A gente investia muito na produção, no circo todo, sabe? Isso foi muito forte, assim. É claro que aí você chega no Rock in Rio, vê a aparelhagem do Queen. Nenhum técnico do Brasil tinha visto uma mesa daquela. Então os caras, porra, né? Até igual você pega uma Ferrari e vai até a praia. Tu vai meio assim, né, cara? Então teve essa troca, assim, mas eu acho que a partir daí o showbiz assim, do Brasil ganhou uma força, impossibilidades também legal de fazer um puta som, um puta show, puta luz. A gente na sorte, a gente tocava no pôr do sol, os 2 dias era no pôr do sol, e no meio do show entrava aquela luz, assim, e o pôr do sol no Recreio era maravilhoso, aquele, né, Demais, cores, né? Assim. Então, pô, essa época foi legal pra caramba. Então, ainda sobre a Blitz, e junto com o Circo Voador, tem mais uma convidada aqui, surpresa para você. Vamos lá. Ô Evandro, eu te acompanho desde 77. Eu vi você no Trate-me Leão, numa peça aí maravilhosa que voltei para ver. Depois eu te encontrei na Boate Caribe, do Mauro Taubman. Aí você já era músico, eu já fiquei meio surpreendida. Depois a gente se encontrou no Circo Voador do Arpoador, onde você fazia direção musical. E aí você já era Blitz. E aí você, com a sua flecha de tupinambá, caboclo, carioca, sangue maravilhoso, você furou uma bolha que acabou liberando a passagem de umas centenas de bandas que já estavam vindo e que eram maravilhosas, mas que você furou a bolha para elas passarem. E aí a Blitz explodiu, e o mais interessante é que a Blitz explodiu e no intervalo entre a saída do circo do Arpoador em março e a refundação do circo na Lapa em outubro. Quando você voltou para o circo, para a abertura do circo na Lapa, já estava estourado, você estava estourado, quase não cabia no circo. E a minha pergunta para você é o seguinte, Evandro, você está preparado para os próximos 40? Tá? Eu acho bom. Beijo, querido. Grande Jussá, queridíssima. Pô, pois é, né? Estrada longa. Eu tenho tomado uns sucos de manhã para ver se aguento esses próximos 40. E foi isso mesmo que você falou. Acho que a Blitz enfiou o pé na porta e a gente teve essa possibilidade de outras bandas também entrarem em gravadoras e tal. E eu me lembro que o primeiro disco eu achava que só os 20 amigos da praia iam ouvir. E tinha umas vinhetas, né, que eram piadas, assim. Vocês ouvirão um som que abalará toda uma geração. Um som que marcará uma época. Um som que não sei o quê. Era uma piada. E foi uma profecia. Acabou sendo profecia. E a Jussá sempre esteve ali por perto, pô, e botou o circo em pé na Lapa. A gente estreou o Circo da Lapa também, além do Arpoador. E foi uma época muito legal assim no Rio de Janeiro. Eu me lembro do circo ali no Arpoador, era uma coisa inacreditável, né? Onde a gente, né, teve a infância, a adolescência, e de repente poder tocar ali, muitas vezes com o PM do lado, pedindo para acabar, porque tinha um negócio de horário. Deixa eu tocar só mais uma, a gente ensaiou, tinha essa troca com a PM. Então foi uma época muito bacana que tá tatuada na minha alma. Ih, bati aqui. Mas você conviveu com umas figuras muito importantes dessa época, né? Cazuza, Frejá, todo mundo novo, começando também os Novos Baianos também, sim, né? Sim. E que você falasse disso, e vamos chegar numa figura que ganhou o título paulista, que ganhou o título de carioca, cidadã carioca,
que nos deixou ontem, né? Hoje é 10 de maio de sim. 2023, né? E ela nos deixou ontem, que é a Rita Lee também. Eu queria que se a Rita Lee passou no teu caminho e como foi Pô, a Rita também. Lee passou na estrada, né? A Rita Lee e os Mutantes, cara. Eu esperava um disco dos Mutantes com a mesma ansiedade de um dos Beatles, de um dos Stones, assim. Eu amava a sonoridade deles, a poesia, o humor, né? A apresentação circense, noiva e toureiro. Tem Isso muito a ver tem isso com muito a a Blitz, ver, é né? impressionante, Tem né? muito a ver. A sonoridade dos Mutantes, a energia toda, Toda. assim, né? Eu falei isso com a Rita nas vezes que a gente se encontrou. Então, os Novos Baianos também tinham Sim. essa coisa do Dade ser amigo desde a adolescência, e o Dade era o herói, assim. Pô, o Dade tocava pra caramba, violão, baixo. Aí, de repente, o Dade tá com o Jorge Ben. Falei, caralho, Jorge Ben, você tá com ele, Dade? Daqui a pouco o Dade tá com os Novos Baianos, morando lá. E a gente tinha o time da praia que sempre jogava contra os Novos Baianos. Sim. Era sensacional, assim, um clássico, num campo chamado Guanabara, lá na Vargem Grande, todo cercado de bananeira, e um gramado dá vontade de pastar, assim. E tinha esses clássicos, Novos Baianos contra Passa a Bola Meu Bem, que era o nosso time da praia. E a sonoridade dos baianos também, porra, essa coisa do pop, da guitarra Da pegada. Hendrix, do Pepeu e do chorinho do Valdir Azevedo, essa mistura, a Baby, Paulinho Boca, o Moraes, que eu consegui ter uma música com o Moraes, Legal. que eu amo, uma música chamada Minhas Férias com Fantasma, que é muito legal. Então foi muito rico, né, essa troca de informações. Nessa época. E a Rita, pô, uma vez Rita, sempre Rita. Você esbarrava com ela quando ela vinha ao Rio, nessa época aí de Blitz, ou até um pouco antes? Eu fui ver show dela no Maracanãzinho, me lembro dessa vez. E me lembro das participações dela, né, na Top Model. Ela fez uma antiga namorada minha. Sim. A gente fez Amor por Telepatia, a música dela. E depois fiz um programa chamado Cida, a Gata Roqueira, com a Cláudia Raia. Ela fez uma participação também. E a gente trocava umas figurinhas assim. Muito menos do que eu gostaria, mas ela sempre será uma referência muito foda. Uma outra história, agora indo para o outro lado, para ver um pouco do que você foi um grande frequentador do Pier de Ipanema quando ele existia, né? E tem toda uma magia também de efervescência cultural do Pier ali, que acho que você já falou muito em entrevista isso, inclusive. Mas eu queria enfatizar mais o famoso verão da Lata de 87, que fez um acontecimento. Uma euforia. Uma euforia que você falasse um pouco disso, né? Foi um evento da... Cara, mas uma coisa inacreditável, né? Que estava acontecendo no Rio de Janeiro. As pessoas achando latas com maconha muito boa, muito melhor do que tinha aqui. E inacreditável, assim, né? A história toda. E as latas vindo parar no litoral, até Angra, né? Paraty. Sim, foi longe, né? Então isso foi uma coisa mágica que aconteceu, assim, no Rio de Janeiro, né? O Verão da Lata tem até um documentário muito legal. Trata disso. Isso, assim. E a coisa do Rio de Janeiro, que eu vejo muito falando de um jeito melancólico, né, e saudosista, de que não é mais o Rio que você viveu e cresceu nessa coisa transgressora frente a uma ditadura que estava rolando nessa época, que você viveu tanto, e que hoje você não identifica mais isso nas esquinas. Caramba! Tem até né, tem música que você fez recentemente, que você falasse disso. A música fala exatamente disso, assim,
é porque eu ia num oculista, lá na Figueiredo Magalhães, na pandemia, isso aí, eu voltava pela praia, voltava andando, entrava no Arpoador, ia até o Leblon, uns 5 Uhum. quilômetros assim, e de máscara, boné, assim, e eu não conhecia ninguém, cara. Não tinha um rosto conhecido assim, né? E eu conhecia os mariscos por nome e apelido. Dali, aqueles velhos surfistas também, eu não encontrava ninguém. Isso me deu uma certa tristeza, assim, sabe? As esquinas de Ipanema, tão clássicas e Uhum. maneiríssimas, não reconhecia mais. Assim, Ipanema estava igual Copacabana tempos atrás, e Copacabana estava igual a Índia, o que eu Uhum. sei de Índia, assim, perdeu a identidade, assim, sabe? Não sentia mais aquela coisa do carioca, Uhum. o espírito do carioca, o swing, não tinha mais. Então eu fiz essa música com o Frejá, chamada Agora é a Hora, que fala um pouco sobre isso, dessa nostalgia de não poder mostrar essa cidade para as minhas filhas, que são Uhum. adolescentes, uma, a outra mais velha, Uhum. mas delas não terem o Rio hoje, a gente sai com medo, né? Sai com medo na rua, da violência urbana, de ser assaltado, da violência burra, policial, os condomínios, as grades, né? Isso num tempo que não tinha isso, né? Você Uhum. entrava em qualquer prédio, então isso me assusta um pouco. Eu vou botar a última convidada aqui para te provocar exatamente nisso, para ver o lado bom da coisa também. Tá bom. Oi, Evandro, meu querido. Eu tô aqui para te fazer uma pergunta, porque eu sei que nós dois amamos o Rio de Janeiro. Então eu queria saber de você, como é que está o seu amor pelo Rio? Como é que você está sentindo o nosso Rio de Janeiro hoje? Uau! Porra! É isso, né, que a gente estava falando. Eu não gosto dessa coisa de saudosista. Ah, mas no meu tempo, eu quero que fique bom agora, né? Eu quero que esteja semana que vem o Rio esteja tão legal como o que eu, o que eu vivi. É, eu acho isso, Fernanda, uma pena a gente não ter mais aquelas esquinas, aquela identificação total com o Rio de Janeiro, que está meio poluído, mas continua sendo essa Babilônia maravilhosa que a gente ama e torce para que ela dê essa virada e seja a cidade aconchegante que a gente se acostumou na nossa vida toda com ela. Então, para a gente encerrar Boa. um bate-bola que a gente costuma fazer com os entrevistados, qual carioca ou a carioca que você acha que mais encarna o espírito do carioca, assim? Caramba. Pô, várias, né? Fernanda é uma. Pô, Elza Soares era uma. Leila Leila Diniz. Diniz. Quem mais, cara? Pô, já tá bonito. Tá bonito? Então tá bem. São boas representantes. Seu bairro preferido no Rio? Meu bairro preferido no Rio. Agora é o meu bairro aqui. Eu gosto muito do Itanhangá. É meio um jardim botânico da Barra. É uma coisa de natureza que eu sempre procurei estar perto, assim. Então, Itanhangá eu acho Ele tá. um bairro bem legal ainda. E time de coração? Esse tricolor fluminense. E escola de samba. Qual a sua Escola escola de de samba? samba, cara, tem um problema, porque eu sou vários, eu sou Mangueira, muito, sou Beija-Flor, muito, sou Mocidade Independente, muito. Essas três batem muito forte, assim. São as E três. Portela também, frequentava ensaio de Portela. Você frequenta ensaios? Eu ia muito no ensaio da Portela quando era no Morisco. Uhum. A gente saía da escola
e era um programa muito maneiro, assim, de começo de namorar também, e aquele samba pesado, assim, batia forte no coração, né? Demais, Evandro. Então é isso. Pô, obrigado, Pedro. Obrigadão. Valeu. Demais, foi uma honra. Obrigado. Então, estamos encerrando mais um depoimento. Queria agradecer aqui aos queridos colegas do setor de promoção cultural do Arquivo Geral da Cidade, Pedro Paulo Malta, nosso coordenador aqui atrás dessa câmera, e Bruno Fontes aqui atrás da outra Aí câmera. está, rapaziada. A rapaziada toda. Queria agradecer a Prefeitura do Rio, a Secretaria da Casa Civil. Um abraço a todos os colegas do Arquivo Geral da Cidade e até a próxima. E viva o Rio!